É hoje, meu amigo vascaíno. Vascão da Gama vai a campo para enfrentar o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. Vamos falar muito aqui sobre esse jogo. O Vasco que terá algumas dúvidas ali para a escalação. Vamos passar para vocês a situação envolvendo os reforços que já foram apresentados e a gente tem novidades aí para poder falar sobre o mercado da bola que segue a todo vapor e o Vasco da Gama formalizando proposta para jogador importantíssimo. Isso mesmo. Eu peço a você para você colocar atenção até o final do nosso vídeo que a gente vai destrinchar tudo aqui para vocês, perfeito? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje é o dia aí. O Vasco da Gama tem um jogo importantíssimo. O Vasco tenta sua segunda vitória consecutiva fora de casa. O Vasco que fora de casa vem de uma vitória emblemática contra o Internacional. Seria a quarta vitória consecutiva do Vasco da Gama. O Vasco ali que sob o comando do Paiva está arrebentando a boca do balão. O Vasco tem uma campanha ali de Libertadores com o Paiva. São 18 pontos disputados, 13 ganhos aí. E eu tenho certeza absoluta que hoje o Vasco da Gama, apesar do jogo ser contra o Atlético Goianiense, lá dá pra gente trazer um bom resultado aqui pro Rio de Janeiro. O Atlético Goianiense que só conquistou 2 pontinhos, 2 empates aí na competição, jogando dentro do seu campo. Bom, Vasco com algumas dúvidas aí para esta partida. Entre elas é a situação do jogador Adson. O jogador Adson não está 100% e pode ser substituído aí pelo jovem JP ou até mesmo o Ryan. O Vasco que não levou o Felipe Coutinho, certo? O Felipe Coutinho, o Souza e o Alex, a gente até entende devido ao grande período aí de inatividade, mas chamou muito a atenção o fato do Payet, que treinou normalmente durante a semana, não ter ido viajar. Então, o provável Vasco aí com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Praxedes, Adson, JP ou Ryan, David e Vegete, né? Esse é o time do Vasco da Gama. Finalmente o Vasco repetindo escalações, né? O seguinte, agora a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama. Os reforços recém-contratados aí ficaram no Rio de Janeiro, né? Como é o caso do Felipe Coutinho, né? Para aprimorar a forma física, né? O Souza e o Alex. Bom, o Emerson Rodrigues, né? Que deve ser apresentado aí hoje, ele só não foi, ou melhor, registrado, apresentado ele já foi à torcida do Vasco. Ele deve ser registrado hoje porque a janela lá dos Estados Unidos abre hoje, da Major League Soccer. Então, o seguinte, a gente deve ter aí o jogador já inscrito aí no BID e já deve ficar à disposição do técnico Paiva para o próximo jogo, tá? Informações que a gente passa aqui para vocês, tá? O Vasco da Gama tá fazendo uma limpeza aí no seu elenco. Ontem o Cleiton já meteu o pé, já foi embora para o Rio Ave, tá, de Portugal. E falando agora sobre a situação da chegada de reforços, eu quero dizer duas coisas aqui para vocês. O Vasco tenta 2 zagueiros, tá? O Vasco tenta 2 zagueiros. O departamento de futebol do Vasco entende que
é necessário 2 zagueiros. E o seguinte, primeiro que a gente fala aqui é o Mina, porque agora é oficial. O Vasco mandou uma proposta para o Cagliari. Agora não é mais especulação. O Vasco formalizou uma proposta aí para o Cagliari. Vamos aguardar para ver como que o Cagliari responde essa proposta aí. A tendência é que o Cagliari faça uma contraproposta. O Vasco que está tentando aí o Mina por empréstimo, tá? E apesar do empresário do Tolói dizer que não tem nada com o Vasco da Gama, ter desconversado, o Tolói é um nome que agrada muito ao Vasco da Gama, sim. E eu não acharia estranho de chegar esses 2 zagueiros, né? 2 jogadores aí com nível de seleção, um que atua na Colômbia, outro aí que durante muito tempo atuou na Itália, né, na seleção italiana. O Tolói tem até passagens por seleção de base brasileira. Então o Vasco se reforçando muito forte aí para o setor defensivo. A gente passa também aí para vocês a situação do atleta Reinier, tá? E a gente confirma o interesse do Vasco da Gama continua pelo atleta. Laureano, mas que efetivamente o Vasco tem muitos jogadores ali no meio campo, só que a situação do Payet tá uma situação ali muito complicada, porque o Payet simplesmente aí desfalcou o Vasco em muitos jogos. Então o seguinte, o Real Madrid ainda não conseguiu um clube para o Reinier, tá? E a tendência é que o Reinier venha voltar a jogar no Brasil, e é um nome que agrada muito ali o Pedrinho, tá? E o seguinte, a situação do Brian Rodrigues, a gente não pode esquecer aqui que a gente tem falado muito do Mina. Paralelamente a isso, Pedrinho ficou até aqui no Rio de Janeiro para cuidar dessa negociação em particular, porque o Vasco aos poucos está avançando para contratar o Brian Rodrigues, tá? O Vasco tirou ali o Corinthians de jogada. Laureano, mas são valores altos, cara. Se tem credibilidade agora para poder fazer. E parece que nesse momento o Vasco não envolveria o Sforza na negociação. É uma reviravolta aí grande, mas o Vasco tentando a situação do Brian Rodrigues. Então a situação encaminhando, se jogadores chegando aqui, o Vasco da Gama briga aí por Libertadores, e eu tenho certeza do seguinte, que a verdade vai prevalecer e que o Vasco vai conseguir fazer essas aquisições aí. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!